Aí eu ando com muita, acho que desânimo, cansada. O que o senhor recomenda para levantar esse astral, essa energia? Primeiramente, você tem que descobrir se o seu desânimo, se o seu cansaço é um cansaço verdadeiro, é uma fadiga realmente, ou se é algo de origem emocional, de origem mental ou, em último caso, de origem espiritual. Para cada um, tratamento diferente. E todos eles têm tratamento. Isso vale para você, como vale para qualquer um dos irmãos aqui ou qualquer pessoa que nos busque auxílio. A princípio, eu digo, 60%, 70% da fraqueza que vocês sentem é de origem física. Não é mental, não é emocional e não é espiritual. Ou seja, se chegar 3 pessoas cansadas aqui, 2 vão estar sofrendo de mal físico. Não, mas tudo isso, hoje o mundo é tão emocional, tão espiritual, tão mental. Não. Vocês ainda não sabem se exercitar, ainda não sabem se alimentar, ainda não sabem dormir e não sabem beber água, quem dirá respirar. Enquanto vocês não dominarem essas coisas básicas, vocês vão sofrer de cansaço. Então vamos lá, uma parte por cada vez. Por que vocês sofrem do cansaço físico? Não sabem exercitar. Tem os dois extremos. Tem aqueles que são extremamente parados, sedentários, e tem aqueles que são extremamente ativos, agitados, ansiosos, que até para ficar sentado fica chacoalhando o pé. Os dois casos desequilibram o organismo, o fluxo de energia do organismo. Então é necessário que cada pessoa, com a devida colocação, saiba se exercitar de uma forma adequada. Existem diferenças pessoais? Sim. Existem diferenças até dentro da mesma pessoa, se ela tiver em idades diferentes, se ela tiver com atividades, um trabalho diferente em determinada época, ela pode ficar com necessidade de agitar mais ou menos, de caminhar mais ou menos, de alongar mais ou menos. Mas todos precisam de uma atividade física, nem que seja levantar de manhã e fazer um pequeno alongamento na pia do banheiro, encostar no portal de uma porta e puxar o pé para cima e esticar o braço para o lado, fazer uma caminhadinha na rua. Ah, mas é uma pessoa idosa, leva o lixo na rua. Só ela fazer isso, ela já está fazendo uma pequena caminhada. Ah, é uma pessoa jovem, isso não é suficiente. Então não dá para a gente aqui só dentro desse grupo que está aqui, nós temos necessidades variadas. E aqui, porque são todas mulheres, a gente poderia falar de pessoas mais idosas ou mais jovens, que já teriam condições muito diversificadas. Então, o que vale para mim hoje, talvez não vai valer para mim semana que vem. Então, a atividade física ela tem que ser regulada a cada momento que se vive. Não existe uma fórmula mágica. Alimentação. Primeiro, vamos falar de quantidade. Muitos anos a população humana morria por falta de fome, por falta de comida, por fome. Agora vocês estão morrendo por excesso de comida. E os que não estão morrendo por excesso de comida, estão morrendo por comida errada. Vocês comem comida que não é comida. Vocês entopem com substâncias que não é alimento. E aí, ou come de mais ou come de menos. Depois que a gente pensa na comida e na atividade física, a gente pensa no sono. Também não existe uma fórmula mágica, mas é importante que ao despertar, você pensa, nossa, dou conta de fazer minhas funções do dia. Se você despertar e falar, não dou conta de fazer minhas funções do dia, quer dizer que você dormiu errado. Você precisa tratar o sono. Tomar um chá,
desligar aparelhos, desligar luzes. Antigamente as pessoas acordavam quando não tinha energia elétrica 4 horas da manhã, mas dormia 7 horas da noite. Então é claro que isso é regulado. Não tem como falar também para todo mundo que vai ter que acordar 4 horas da manhã. Um vai acordar 7, um vai acordar 8, um vai acordar 6. Depende da hora que você dorme, depende da qualidade do seu sono, depende se você tem filhos para acordar de madrugada, depende se sua profissão necessita que você trabalhe durante a noite. Então, o sono também não dá para dizer uma coisa só, mas é preciso equilibrar para evitar a fadiga. Água. A grande maioria das pessoas ainda não ingere a quantidade suficiente de água por dia. É simples assim. Não tem mais o que falar. E o último ponto que um dia vocês vão conseguir fazer, que é fonte de energia, é a respiração. A maioria também ainda respira errado. Mas a respiração, se vocês não conseguem controlar as outras coisas que vêm primeiro, vocês não vão conseguir controlar a respiração. Então, 5 pontos para serem trabalhados para quem tem fadiga. E esses 5 pontos vão resolver a fadiga de 2 em cada 3 pessoas. O cansaço, o mal-estar, a preguiça, o desânimo. Chame qualquer uma das palavras que você quiser chamar. É aquela situação que você pensa, tenho que fazer, mas não dou conta mais. A grande maioria está num desses 5 pontos, nessa ordem que eu falei. Depois, a outras pessoas, 1/3 do restante das pessoas, 30% mais ou menos, vão ser problemas mentais, que é o quê? A pessoa que é muito ansiosa, a pessoa que é depressiva, a pessoa que tem problemas realmente, alguma síndrome e não dá conta de dormir, por exemplo. Esse tipo de pessoa já precisa normalmente de um tratamento, de um acompanhamento. Pode ser de um psicólogo, pode ser de um psiquiatra. É a minoria. Em outro caso, ou pode ser também questão emocional, que é o quê? Aquela pessoa que tem realmente um trauma, que sofreu uma perda, e essa pessoa fica remoendo essa situação. E em último caso, uma minoria, são problemas espirituais, que é aquela pessoa que sofre uma obsessão, uma intervenção. Viva a Deus. Aquela pessoa que sofre uma obsessão ou recebe uma influência muito grande de uma entidade espiritual que já se foi, que seja amiga, não estou dizendo apenas que seja uma obsessão inimiga, mas que está próximo ali, traz esse mal-estar para a pessoa. Então, você pode refletir alguns desses pontos que eu falei. E aí, tente se ajustar em alguma dessas situações. Hoje, a grande maioria pode ser resolvida com auxílios de seres humanos. Hoje tem tantos profissionais, desde dentista, médico, fisioterapeuta, educador físico, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, massagista, acupunturista. Todos esses profissionais são presentes de Deus para a nossa vida na Terra. E é claro, a gente vai se cansar, sim, mas é igual um tanque de combustível. Seu carro, você anda com ele. Se você anda pouquinho, ele não vai ter que abastecer às vezes uma vez no mês. Mas se você anda mais, você vai ter que abastecer toda semana. Depende do consumo. Você está consumindo muito com alimentação, com atividade física, com falta de sono, com problema psicológico, com problema mental, com problema espiritual, então você vai ter que abastecer mais. Como que você vai abastecer? Se o seu problema é de origem mental, você tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra. Se o seu problema é de origem nutricional, você tem que procurar um médico, procurar uma cozinheira, procurar uma nutricionista. Então, são várias soluções, porque o problema é multifatorial, depende de onde o problema vem. Então, da pergunta que vós tinha me feito, filha, eu já terminei.
Se mais alguém quiser fazer mais alguma pergunta, eu libero então a voz para que vá atendendo a irmã, filha. E vós teria alguma pergunta para fazer primeiro? Acho que a minha pergunta era a mesma que a irmã já fez. Eu estou extremamente cansada, mas concordo com tudo que foi explicado. Então, Serviu para mim. busquem saber de onde está o cansaço. Em última situação, eu vou dizer que às vezes também vós estão fazendo coisas que não é da sua alçada. Existe uma história, ela é um pouco longa, mas eu vou encurtar ela para que vocês entendam, para que você possa entender o irmão. Uma vez Deus pediu a uma pessoa, era um trabalhador da roça, que pegasse a sua carrocinha, uma carroça que ele puxava com as mãos, e levasse uma pedra até o topo do monte. E ele foi muito feliz com aquela pedrinha dentro da carroça, levar e atender à vontade de Deus. Só que quando ele passava, em cada lugar que ele ia passando e contava a história dele, a pessoa falava assim: Deus me pediu para levar também esse saco, esse feno, essa não sei o que, esse não sei o que. E ele foi pegando e falando: vou ajudar meus irmãos. E foi enchendo a carrocinha dele e levando tudo. Quando ele chegou no meio do morro, que ele achou que era uma tarefa prazerosa e feliz, ele já estava extremamente extenuado, revoltado, e abandonou a carroça e começou a blasfemar contra Deus, porque ele não aguentava mais fazer aquele trabalho. Por que Deus tinha sido tão ruim passando aquele trabalho para ele? Então Deus retornou para ele e falou: mas por que você está com a sua carroça cheia? Ele falou: porque eu vim fazer o que você me pediu. Ele falou: não, eu pedi para você trazer aquela pedra. Mas o meu irmão precisava, o outro não tinha tempo, o outro já me fez um favor, eu estou ajudando, estou retribuindo meus irmãos, sendo fraterno. Não, você está fazendo o serviço dos outros. Tira tudo e larga aqui, deixa que cada um faça a sua parte. A sua parte é levar essa pedra. Então, se vocês também estiverem carregando na sua carroça o serviço dos outros, aí vocês vão blasfemar contra Deus, porque Deus está sendo exageradamente cobrando a sua parte. Então, ainda tem isso também. Além de vocês cuidarem de vocês, com todos os quesitos que eu falei antes, não carreguem fardo alheio. Cuidado com isso, tá?